Eu quero desejar a vocês um ótimo ano novo, um feliz ano novo, repleto de saúde, amor, sabedoria. Quando a gente tem saúde, quando a gente tem amor, quando a gente tem sabedoria, eu acho que a gente tem tudo, né? Tem tudo para poder alcançar e seguir o nosso caminho. E ir atrás do nosso sonho, né? Então eu acho que é tudo, tá bom? Então desejo a vocês muita luz, também desejo a vocês ajuda do universo, né? Luz, que a luz possa guiar vocês, tá? Momentos de dúvida, momentos de incerteza, tá? Que vocês tenham sempre aí a capacidade de enxergar a luz no seu caminho, tá bom? Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Gêmeos. Bem-vindo, Gêmeos. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Gêmeos, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma pessoa, tá? Então eu quero que você pense em alguém. Nós vamos dar uma olhada para ver como que tá a energia entre vocês, tá? Se você não quiser pensar em ninguém, se você não tem ninguém que você queira pensar nesse momento, tá? Deixa em aberto, pode ser que apareça alguma coisa, que é algum signo, alguma situação de uma pessoa que pode estar entrando na sua vida, tá bom? E também eu vou começar tirando a sua energia, tá? A sua energia em relação a relacionamentos. Ou seja, vai ter uma mensagem aqui para você também, tá bom? Vamos começar com a sua energia, tá? Então vamos lá. Gêmeos, essa leitura, ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá bom? As minhas leituras, elas não têm data. Se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem para você aqui, tá? Para os próximos 30 dias, tá bom? Os próximos 30 dias, mensagem para o coletivo do signo de Gêmeos. Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Gêmeos. Mensagem de relacionamentos. O que Gêmeos precisa saber sobre relacionamentos nesse momento? Ok, vamos lá. Gratidão. Vocês têm. Aqui me veio... Aqui tem uma balança. Aqui tem 8, 9, 10, 11. Muito forte aqui, Libra. Vocês podem estar lidando com alguém de Libra, tá bom? Ou Libra no mapa, ok? Balança, justiça sendo feita. Vamos ver, vamos ler qual que é. Deixa eu mostrar para vocês a carta primeiro aqui, tá? Justiça sendo feita. Você pode ver que tem uma pessoa aqui com a balança. Justiça, vamos ver. To be fair. Número 38. Qual que é a mensagem de relacionamento dessa carta? 38. Vamos ver. 38. Mensagem de relacionamento. Você pode encontrar... nesse momento, é um momento ideal para você tentar ser justo. Esse é um momento para você falar e também para você escutar. É um momento para você tentar entender e é um momento para você também querer ser entendido. Tem muita coisa aqui para se aprender. E você vai aprender, você vai entender se você continuar aberto. Se você continuar aberto, tá? Pesando as opções, ou seja, avaliando a situação, tá? E considerando todos os lados, tá? Considerando todos os lados. O seu coração quer se conectar com os outros. Então,
Permita uma troca equilibrada de ideias e atitudes. Me veio um pouco aqui aquela questão da dança, da famosa dança que a gente fala, né? Que os relacionamentos é uma dança. Uma hora você dá, uma hora você recebe, uma hora você escuta, uma hora você fala, tá? Então aqui o seu coração quer se conectar com os outros, então permita uma troca equilibrada de ideias e atitudes. O melhor tipo de relacionamento é aquele onde os dois lados se beneficiam e se sentem escutados, valorizados e respeitados, tá? Essa última frase é muito boa. O melhor tipo de relacionamento é aquele onde os dois lados se sentem escutados, validados, valorizados e respeitados. Ok. Sim, quando você conversa com a pessoa que a pessoa não te escuta, você fala, a pessoa não está escutando, não sabe nem responder. É difícil um relacionamento assim. Ser validado também, quando você falar dos seus sentimentos para aquela pessoa. Você quer que a pessoa entenda? Você quer que a pessoa aceita? Ok? Não queira mudar o jeito que você está se sentindo. Ah, eu estou me sentindo triste, isso me fez me sentir triste. Aí a outra pessoa fala, ah, você é muito fraco, ah, você não sei o que, ah, você fica procurando problema. Não, peraí, não é assim, vamos conversar. Por que você está se sentindo assim? O que aconteceu? Eu te machuquei? Então essa não foi a minha intenção. É assim que a gente trata com os relacionamentos, com respeito, né? Então e respeito, tá? Sendo justo. Então tá aqui. Para alguns de vocês aí, vocês podem estar lidando talvez com uma pessoa que não escuta, ou não é de escutar muito, ou talvez não te valida, e isso pode estar incomodando vocês, tá bom? Então vamos lá então. Deixa eu tirar mais um aqui. Espera, o tarô já tá... A carta já tá pulando aqui. Vamos ver. Vamos tirar mais uma cartinha desse deck aqui. Vamos ver. Essa aqui, ok, gratidão. Vamos ver, gêmeos. Pensamentos ultrapassados, condicionamento. Tá repetindo as mesmas coisas na sua cabeça. Pensamentos ultrapassados. O que acontece? Uma coisa que pode estar segurando a gente, é a mesma coisa é uma coisa que te amarra mesmo. Um pensamento ultrapassado, um pensamento que pode estar te prevenindo de mudar alguma coisa na sua vida, é uma corrente que está te prendendo a algo que não está te fazendo bem, tá? Por isso é tão importante flexibilidade, a gente ser sempre flexível, você está sempre aberto para escutar os outros, tentar entender os outros, né? Aqui tem uma questão, vocês podem também estar lidando com alguém assim, que é muito intransigente, é super difícil, especialmente nesse mundo de hoje, onde tudo muda tão rápido, tanta tecnologia, tanto conhecimento sendo esparramado tão rápido. Eles falam que nós temos em um dia, olha isso, nós recebemos em um dia mais informação, do que os romanos recebiam em um ano. Romanos, 1500 anos atrás, 2000 anos atrás, né? Então, ou seja, hoje em dia nós somos bombardeados de informação. Então é muito importante a gente estar meio flexível, deixar aí o máximo, absorver o que é importante pra gente, estar aberto para novas ideias, né? Porque pra gente poder conseguir fluir, tá bom? Então, tá aqui. Tem alguma coisa aí que pode estar prendendo você, um pensamento ultrapassado, que eu falei, aquela corrente que segura a gente, sabe, que prende a gente, é uma corrente, é uma corda, que prende a gente em uma situação que a gente não está satisfeito, né? Tem que deixar aí, tá? Esquecer também, ficar preso a alguma coisa ruim que aconteceu no passado, aqui, ó. Eventos que ficam martelando na sua mente, né? De novo, de novo, de novo.
Ou seja, presos em alguma situação do passado. Não, o passado já foi. O passado é um quarto lotado de gente sufocante. O presente é só você e seu olho. O passado ele é sufocante. Vamos lá. Vamos dar uma olhada então. Vamos dar uma olhada qual que é a energia do tarô para vocês. Universo, qual que é a energia do tarô para Gêmeos? Como que está a energia de Gêmeos? E depois nós vamos olhar a pessoa de Gêmeos, tá bom? Como que está a energia de Gêmeos nesse momento? O que que Gêmeos precisa saber? Tá? Em relação a relacionamento, em relação a tudo mais, tá? Vamos ver. Gêmeos. Vamos ver. Gratidão. Mais uma vez. Ok. Ok. Mais uma vez. Gratidão. Ok. Vamos lá. Vou chegar esse aqui pra cá. A energia de Gêmeos. Vamos ver. Ok. Lua! Eita, tem alguém aí que tá mentindo pra alguém, mentindo pra si mesmo, ou pode estar em dúvida de algum sentimento em relação a alguma pessoa, tem alguma coisa aí. Lua fala pra gente o quê? Lua fala... Olha como é que essa lua tá com a carinha ali de... A lua fala... A primeira coisa que eu tenho... A primeira impressão que eu tive aqui, Gêmeos, é cuidado com as mentiras que a gente fala pra gente mesmo e aceita. Tá? Tô feliz nesse relacionamento que tá me tratando mal. Tô adorando ficar presa aqui nesse lugar que eu não posso ir pra lugar nenhum, que eu não posso fazer nada. Ah, a pessoa me trata mal. Ah, não, tá tudo bem. É o jeito dela, é o jeito dele. Quê? Não. Tem alguma coisa aqui, mas vamos continuar. Vamos ver. Vamos ver. Eita, força! Vamos continuar, vamos ver. Ok. Se prepara porque vocês estão muito perto de embarcar em alguma jornada aí que vai mudar vocês. Vai trazer vocês muito poder interior, vai mudar. Até agora eu vejo aqui uma oportunidade. Alguns de vocês vão ter que investir em algum tipo de conhecimento, esticar um pouco aí, sair um pouco da zona de conforto, esticar aí o seu, né, seus músculos aí, sair um pouco da zona de conforto, tá? A impressão que eu tenho aqui até agora é que tipo assim, eu preciso dar uma reviravolta aqui na minha vida, vida amorosa, vida pessoal, seja lá o que for, tá? Vamos ver. Gêmeos, olha isso. Olha o porquê. Vocês estão fechando um ciclo difícil, pesado, um ciclo onde pode ter tido mentira, um ciclo onde pode ter tido traição, um ciclo onde vocês podem estar presos a... Ah, nunca teve muito de traição, nada dessas coisas não. É porque eu não estou feliz mesmo e eu não estou conseguindo encontrar um outro caminho. Pois se prepara, porque está chegando para vocês um momento aqui, tá? Onde vocês estão encontrando esse caminho. Pode ser em relação ao amor, pode ser em relação à vida em geral, tá bom? Trabalho, tá? Aqui nós temos o Pajem de Ouros e nós temos a força. A força, ela traz mais força. O Pajem de Ouros fala pra gente que você está começando algo. Pode ser em relação à sua carreira, tá? Pode ser em relação à sua vida amorosa também, pode ser em relação aos dois, tá? E a força, ela enfatiza essa energia da importância desse começo, tá? Enfatiza que você vai ganhar, que você está começando com tudo. Tem alguma virada aí que você está começando com tudo, tá? Você está começando forte. É hora que meio que de você focar naquilo que pode dar certo.
tá? É hora de você focar no que pode dar certo, no que vai dar certo. Não ficar preso ao que não tá. Não ficar pensando no que não está dando certo, é focar no que está dando certo. Alguns de vocês também aí pode estar até talvez um pouco mais complicados. Esse é o 6 de copas, viu, pessoal? Alguns de vocês aí pode estar até um pouco complicados em alguma situação por causa de criança ou por causa de filho. Tem aqui também alguma coisa, alguma situação do passado que está perturbando, que tá, como é que eu vou falar? Que tá na energia de vocês. É a tal da famosa corda, né? Eu sinto aqui, sabe o que eu vejo também? Uma certa melancolia da parte de vocês, assim, de algum tempo que foi bom. Sabe? Talvez alguns de vocês está querendo reconstruir ou fazer, sabe? Trazer de volta algum tempo que foi bom, tá? É isso a energia que eu tô sentindo, sabe? Fui muito preso a um tempo que foi bom, querendo reconstruir aquele tempo que foi bom. Mas o tempo que foi bom já foi. Você pode fazer outros tempos bons também. Entende? Uma nova forma. Não tem que ser igual ao que foi. Pode ser uma forma nova. Tá? Olha, aqui tem uma, assim, ó, a lua fala da dúvida, o 10 de espadas fala de fechando um ciclo e o 10 é bom porque o 10 significa acabou. O 10 fala assim, ó, pior do que tá, não pode ficar. Olha essa carta. Alguns de vocês aí pode estar tendo algum problema também de dor de coluna, alguma coisinha em relação às costas, tá bom? 10 de espadas fala isso também, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Agora também tem uma coisa, em relação ao amor, vocês fecham aqui com o 6 de copas. O 6 de copas fala que tem coisa boa chegando aí. Tem amor chegando, Lorena? Tem. Tem amor, tem um relacionamento bom, tem um carinho. Para alguns de vocês aqui, tem até um amigo, tem até uma coisa meio... Como é que eu falo? Uma coisa meio... muito sem compromisso, né? Que o 6 de copas muitas vezes fala amizade colorida, né? Amizade colorida. Aqui tem uma coisa, uma pessoa, uma coisa assim, sabe? Uma amizade colorida, uma coisa que tá meio no começo. Vamos continuar. Pessoal, vamos dar uma olhada agora na energia da sua pessoa, tá? Ok, essa leitura, pessoal, é para milhares de pessoas, tá? Se você quer fazer uma leitura com a sua energia, com a sua pessoa, com a sua situação, a informação está na descrição do vídeo abaixo, tá? Você pode me mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail, sou eu que respondo, tá bom? Você fala direto comigo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, assim você ajuda o canal a crescer. E curtir o vídeo, tá bom? Muito obrigada, desde já. Vamos lá. Pessoal, vamos olhar como que tá a energia da pessoa de Gêmeos. Vamos ver, Gêmeos. A pessoa de Gêmeos, essa pessoa que tá aí na sua mente. 10 de paus. Muita responsabilidade, muita coisa, muita preocupação. Pode ser uma pessoa que tem outras pessoas que dependem dele. Pode ser uma pessoa que sabe, 10 de paus é preocupação, que você pode, o 10 de paus é assim, ó, o que você pode deixar aí um pouco. Às vezes a pessoa fica muito estressada, olha só isso, às vezes a pessoa se estressa muito, briga, tô estressado, tô cheio de coisa, e briga, e faz tudo o ambiente pesado. Mas, então, diminui o que está fazendo. Vocês entendem o que eu estou falando?
Então, em vez de ficar acumulando e estressado, e tenho que fazer isso, eu tenho 1 milhão de coisas que fazer, e eu tenho que fazer essas 1 milhão de coisas perfeitamente. Tá? E por isso todo mundo é afetado, as pessoas mais próximas, né? Por causa a pessoa resolve carregar esse tanto de estresse, né? E afeta a energia em volta. Aqui eu vejo, então, se tá tão pesado assim, desculpa, deixa um pouco de coisa aí, sabe? Pro bem-estar dos seus relacionamentos. Eu conheci uma pessoa assim que queria fazer tudo certinho, tudo perfeito, fazer tudo. E todos os relacionamentos dessa pessoa padecia. Porque era uma pessoa que estava sempre estressada, sempre nervosa, sempre insatisfeita, sempre tendo o que fazer. Então, vamos ver, vamos continuar. E aqui, pelo que eu vejo também, além pode ser uma pessoa com essas características, super estressada, mas pode ser também alguém que tem, que está assim por sua causa, alguém que está estressado. Vamos ver, vamos continuar. Bom, parece que o estresse vem um pouco olha isso. Olha isso. 5 de ouros e os enamorados. Ok. É uma pessoa que está com a vida amorosa meio bagunçada. Meio bagunçada que eu falo assim, meio se sentindo sozinho, meio se sentindo um vazio, tá? Eu falo até que não é só a vida amorosa dessa pessoa, não. Eu acho que os relacionamentos em geral dessa pessoa estão meio que padecendo nesse momento. Porque nós temos os enamorados, que é uma carta que fala de bons relacionamentos, né? De amor, de interagir amorosamente, né? E nós temos aqui um 5 de ouros. Então o 5 de ouros fala pra gente que sim, essa pessoa tá tendo problemas aí no relacionamento deles, tá? O 5 de ouros, essa pessoa também pode estar talvez um problema de saúde, alguma coisa assim, tá? Vamos continuar, vamos ver. Vamos ver. 5 de paus. Gente, tem 2 5. Ó, vamos lá. 5 de paus. Bom, 9 de espadas. Bom, a impressão que eu tive foi aquela, e é o que eu tô vendo aqui. Me parece assim uma pessoa que talvez às vezes quer resolver tudo, quer fazer tudo do jeito deles. Conflito, é uma pessoa que está passando por bastante conflito. Aqui eu vejo, é uma pessoa inclusive que tem conflito, que sente conflito em relação ao que eles sentem por você também, tá? É uma pessoa que sente conflito em relação ao que vocês têm, ao que vocês vivem. É uma pessoa que, 9 de espadas, muita ansiedade, muito medo, né? Pode ser uma pessoa que está tendo problema para dormir, resolvendo a vida, algum tipo de problema pessoal, tendo problema para dormir também, tá? Aqui, mas então assim, é uma energia meio conflituosa. É uma pessoa que tem que tomar decisões importantes na vida deles. Os enamorados. É uma carta que fala é uma pessoa que tem que tomar decisões importantes, decisões às vezes difíceis, tá? Decisões em relação a finanças também, uma pessoa que está falando isso, decisões em relação a finanças importantes, de repente teve que desistir de uma viagem, de repente teve que desistir de algum plano por causa de finanças, alguma coisa em relação ao trabalho, tá? É uma pessoa que me parece aqui que está bem ocupada, muito investindo em alguma coisa. Também é uma pessoa que, se vocês tiverem uma briga com essa pessoa, algum tipo de desentendimento com essa pessoa, me fala que eles estão assim bem preocupados, desesperados, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que fazer em relação àquilo, sem saber como agir em relação àquilo, tá bom?
É uma pessoa que tem vontade, é como assim, ó, eu ainda não me acalmei, eu preciso me acalmar um pouco para dar um primeiro passo, eu preciso me acalmar um pouco para poder fazer alguma coisa. Também tem esse que tá muita ansiedade, muito nervoso aqui, muito, sabe, muita preocupação, tem muito disso aqui também. Pessoal, vamos perguntar agora o seguinte: qual que vai ser o próximo acontecimento entre vocês, entre Gêmeos e a pessoa de Gêmeos? Como que vai ser, o que a pessoa de Gêmeos realmente sente em relação a Gêmeos? O que a pessoa de Gêmeos realmente sente em relação a Gêmeos? Vamos lá, vamos ver. Qual vai ser o próximo evento entre vocês? Eita! Alguém aí vai ficar grávida? Outra coisa. Essa carta, ela fala também de um bem-estar entre você com essa outra pessoa, tá? Essa carta, ela fala também, assim, de... A Imperatriz é uma carta que fala de total bem-estar com uma outra pessoa, quando a pessoa se sente bem com a pessoa. Tá aqui, ó. Se encontrando, tá se sentindo bem com o outro. Aqui tem muito uma questão assim, sabe o que eu tô vendo aqui? É como se vocês tivessem muita paciência com essa pessoa, viu? Vocês têm muita paciência com essa pessoa. É isso que eu vejo aqui. Vamos lá. Criar alguma coisa junto também, tá bom? É engraçado que eu notei que assim, que o relacionamento de vocês tem alguma coisa que tá saindo dele. Tem alguma coisa que tá brotando dele. Tá? Porque a Imperatriz é isso. A Imperatriz, ela fala de gravidez, mas não é só... É gravidez também de oportunidades. É como se... É isso, é gravidez de oportunidades. É como... Tem alguma coisa saindo aí, desenvolvendo entre vocês. Sabe? O que essa pessoa sente realmente por Gêmeos? O que essa pessoa sente realmente por Gêmeos? Ó, um pouco na defensiva, um pouco de desgaste, um pouco de querer fazer melhor, um pouco de tentar ser melhor para agradar a Gêmeos. Eu tô tentando ser melhor para agradar a Gêmeos, é que é difícil. Não é sempre fácil. Não é fácil mudar. Eu tô tentando ser melhor. Tem um desgaste aqui, uma preocupação, sabe? Pode ser... Com a Imperatriz eu não acho que é alguma coisa tão ruim assim, mas é isso mesmo. Eu tô tentando melhorar, eu tô tentando ser melhor, eu tô tentando fazer as coisas mudarem. Eu tô com medo de perder meus Gêmeos. Então eu tô tentando. É um pouco desgastante, né? Vamos dar uma olhada o que essa pessoa falaria para Gêmeos. Vamos ver. O que essa pessoa falaria para Gêmeos? O que essa pessoa falaria para Gêmeos? Vamos ver. Ok. Vamos lá. O que essa pessoa falaria para Gêmeos? O que essa pessoa falaria para vocês? Você é, you are the one, é você. Você é a pessoa para mim. Você é a minha pessoa. Vamos ver? Eu estou te falando a verdade. Você pode confiar nas minhas palavras. Eu estou te falando a verdade e você pode confiar nas minhas palavras. Eu acho que eu sou um pouco obcecado por você. Eu penso em você todo o tempo. E às vezes eu fico querendo encontrar com você na rua, por acaso. Eu acho que eu sou obcecado por você. Eu penso em você todo o tempo e eu fico querendo encontrar com você quando eu saio. Ok, Gêmeos, essa foi a sua leitura. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até logo.